Bom, o primeiro desenho, então, que a gente vem, se eu falei trigonometria, o primeiro desenho que a gente tem é o desenho de um triângulo, certo? Esse triângulo aqui que é o famoso triângulo retângulo. Vocês já devem ter ouvido falar bastante dele no colegial. Bom, lembra que se eu tenho esse triângulo retângulo, eu tenho um lado maior, que é o que nós chamamos de hipotenusa, e os dois lados menores, né, que são os famosos catetos. Hipotenusa A, cateto B, cateto C. Tá certo? Bom, vamos lá. O que nós temos? O que vem a ser a função seno, a função cosseno que vocês definiam lá em termos do colegial? Bom, se aqui eu tenho um ângulo, tá? Um ângulo θ, certo? O que eu tenho é o seguinte, que o seno de θ é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de θ era definido como cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? E a tangente de θ era igual a quê? Era igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso daqui é uma história que vocês estão careca de saber. Já ouviram falar nisso várias vezes, mas é importante sempre frisar, porque muitas vezes a gente não sabe lidar direito com essas funções. Bom, no caso desse triângulo retângulo que eu desenhei aqui no quadro, o cateto oposto é o B. Então, seno vai ser o quê? B sobre A. O que vai ser o cosseno? C sobre A. Bom, e a tangente, nesse caso, é B sobre C. Legal, bonito, bacana. Isso daqui já foi bem visto, é mais ou menos aquilo que aconteceu no colegial, né? Bom, mas como que a gente lida com essas funções aqui? Né? A maneira que a gente tem de trabalhar com elas, a gente vai estar usando o famoso ciclo trigonométrico, né? Ok? Bom, qual que é essa ideia do ciclo trigonométrico? Então, aqui nós temos um plano, tá certo? Onde, nesse plano, nós vamos fazer um círculo de raio 1. Né? Espero que fique bom o desenho do círculo, né? Ok? É aproximadamente um círculo, tá certo? Bom, esse daqui é o eixo que nós chamamos de eixo dos cossenos. E esse daqui é o eixo dos senos, ok? Bom, o que vai ser então, se eu desenhar um ângulozinho aqui? Imagina que esse daqui é o meu ângulo θ. Bom, a projeção desse segmento aqui é o que nós vamos chamar de cosseno θ. E aqui, a projeção nesse eixo vertical é o que nós chamamos de seno de θ. Bom, então dessa forma fica visto no ciclo trigonométrico a representação do que vem a ser a função cosseno e do que vem a ser a função seno. Isso daqui é um círculo de raio 1. Então aqui nós temos menos 1, 1, menos 1, 1. Bom, perfeito. Então conforme eu ando com esse ângulo θ, ele vai percorrendo e fica bem determinada as funções cosseno de θ e seno de θ pelo comprimento das projeções nesses eixos coordenados. Bom, tem uma outra relação que você deve ter visto no colegial que é importantíssimo, né? Que é o nome que todo mundo lembra o tempo todo, que é o Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras falava mesmo? Bom, por Pitágoras, se a gente olhar aqui, nesse nosso triângulo, é uma coisa que até o Mamonas Assassinas cantou, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, nesse caso a hipotenusa é A e eu tenho os catetos B e C. Usando a nossa linguagem, o que o Pitágoras fala é que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Hipotenusa A ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Legal. Então a primeira relação interessante que nós temos nessa nossa representação usando o ciclo trigonométrico é o quê? É o próprio Teorema de Pitágoras, que a gente vai chamar de relação trigonométrica fundamental. Olha só. Bom, se eu disse que esse círculo aqui tem raio 1, é porque esse segmento aqui tem comprimento 1. Bacana? Se você reparar, o que nós temos dentro desse ciclo trigonométrico não é nada mais do que um triângulo retângulo. Né? Ele está aqui todo pontilhado, mas é um triângulo retângulo. Olha o ângulo reto aqui. Ó. Bom, se é um triângulo retângulo, vale a relação de Pitágoras. Bom, pela relação de Pitágoras, olha só, esse cateto vale seno θ e esse cateto vale cosseno θ. Bom, isso quer dizer, então,
Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Logo, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Essa é a relação trigonométrica fundamental, é aquela que a gente sempre ouve, mas a gente nunca entende por quê. Ela é simples, não é nada mais que o teorema de Pitágoras. Tá? Bom, e aí vem. A gente tem essa função seno e a função cosseno. Bom, nós temos uma outra função, então, que é a função tangente. A tangente, ela é definida nada mais, nada menos do que seno de θ sobre cosseno de θ. Além dessa, nós temos outras funções auxiliares aí. Bom, nós temos a função secante θ. Secante de θ não é nada mais do que 1 sobre cosseno θ. Por enquanto eu só estou definindo, depois vamos ver por quê. Bom, cossecante de θ não é nada mais do que 1 sobre seno de θ. Certo? E eu tenho também a função cotangente, que é 1 sobre a tangente de θ. Bom, mas se tangente é seno sobre cosseno, isso quer dizer que a cotangente não é nada mais do que cosseno de θ sobre seno θ. Legal? Estamos falando do básico, então. Bom, então nós temos essa nossa relação aqui, 1, que eu chamei de relação trigonométrica fundamental. É que a gente sempre usa o tempo todo. Bom, com base nisso daqui, vamos pensar em relações fundamentais que são auxiliares, que vêm dessa relação principal, que na verdade não é nada mais do que o teorema de Pitágoras. Tá? Olha só. Pensa no seguinte, nós temos que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Perfeito? Bom, qual que é a nossa ideia? Vamos dividir tudo por cosseno ao quadrado? Se eu dividir tudo por cosseno ao quadrado, o que a gente tem? Bom, vai ficar assim, né? Vai ficar cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ. Legal. Então, o seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Opa, mas espera lá, isso daqui não é estranho pra gente. Bom, seno sobre cosseno eu falei que era o quê? É tangente, a gente definiu isso como seno a tangente. Tá lá a definição. Bom, então isso daqui não é nada mais do que tangente ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é 1. Isso daí é igual a 1 sobre cosseno é secante. Secante ao quadrado de θ. E aqui então vem uma das relações que muitas vezes o pessoal pena, mas é simples, não é nada mais do que, novamente, do que eu pegar aquela relação que é simplesmente o teorema de Pitágoras, né? E dividir ela por cosseno ao quadrado. Da mesma forma que eu posso dividir por cosseno ao quadrado, eu posso dividir ela por seno ao quadrado. Né? Ok? Então vamos lá, essa daqui é a nossa relação 2, que nós chegamos. Tá? Da mesma forma, se eu pegar essa expressão, da mesma forma, se eu pego a expressão seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1, que ninguém nunca lembra, mas é só o teorema de Pitágoras que está em jogo. E agora eu vou dividir por seno ao quadrado. Bom, feito isso, nós temos o quê? Seno ao quadrado sobre seno ao quadrado não é nada mais do que 1. 1 mais cosseno sobre seno é o cotangente. 1 mais cotangente ao quadrado de θ. Isso daí é igual a quê? É igual a cossecante de θ. Ao quadrado de θ. Certo? E aqui nós chegamos nessa nossa relação, que eu estou chamando de 3. Okay? Então isso daqui, o propósito é justamente a gente ver de forma rapidinha como que surgem essas relações que à primeira vista parece assustador. Tipo, a gente olha e fala, meu, o que é isso?
Mas não é nada complicado. É simplesmente o Teorema de Pitágoras que a gente fala desde que a gente tinha 13 anos. Desde a 7ª série a gente fala em Teorema de Pitágoras. Uns até antes. Tá certo? Então estão aqui essas 3 relações aí, baseadas nessa nossa figura, que é o círculo. Mas assim, se você reparar, tudo que eu falei é uma coisa muito definida, né? Porque a gente trabalhou as igualdades. Vamos analisar o que significa essas grandezas nessa nossa figura aqui, que é o ciclo trigonométrico. Porque tudo isso tem uma representação geométrica. Nada aqui é à toa. Por isso que a gente está fazendo matemática. As coisas têm que ter sentido. Se não tem sentido, deveria ter. Tá certo? Olha só. Acho interessante a gente olhar aquela figura. Vamos pensar, o que é a tangente? Bom, isso daqui eu tinha desenhado falando que é um ciclo. É um círculo de raio 1, que é o ciclo trigonométrico. Dentro dele a gente tem esse triângulozinho aqui, que define muito bem as funções seno e as funções cosseno a partir da projeção nos eixos coordenados. Bom, o que é essa tal de tangente representada aqui nesse círculo? Bom, tangente é realmente aquela ideia. O negócio passa, mas não atravessa. Bom, a reta tangente, nessa nossa visualização geométrica aqui, corresponde a esse eixo aqui, ó. Um eixo vertical que tangencia o ciclo trigonométrico exatamente nesse ponto aqui, ó. No ponto onde seria o ângulo 0 grau. Bom, se o cosseno é esse pedaço e o seno é esse pedaço, bom, a gente chega na tangente fazendo uma projeção aqui, ó. Eu pego e estico isso daqui até esse ponto aqui, que é definido como sendo a tangente de θ. Legal, bacana. Então, o que é a tangente? A tangente é justamente essa reta. O valor da tangente é quando eu pego esse ângulo, eu extravaso, eu passo para lá do círculo trigonométrico, tá? E vejo onde bate. Onde bate o valor da tangente. Bom, se você reparar bem nessa figura, aqui está bem claro na figura que o quê? Que o cosseno ele vem de menos 1 a 1. O seno, os valores do seno vêm de menos 1 a 1. Certo? Mas a tangente pode ser qualquer número real. Pode ser um número positivo lá em cima e, de fato, ele vai para o infinito. Ou pode ser um número negativo e aí você desce lá embaixo e vai lá para o menos infinito. Certo? Que isso aqui que é justamente a ideia dos gráficos dessas funções. Tá? Bom, olha só. Aí vem, bom, está bem representado o que é tangente, está bem representado o que é seno e o que é cosseno. Mas que raio é esse de secante, cossecante, cotangente? Isso faz sentido? Porque, em geral, a gente vê bem definido assim no desenho seno, cosseno, a tangente, mas a gente nunca sabe o que são esses outros elementos. Bom, vamos ver o que vem a ser essa tal de secante. Que nome estranho é esse? De onde que surge? Secante, por definição, é algo que atravessa. Tá? A palavra secar significa cruzar. Se você reparar, essa reta aqui, ela seca esse círculo trigonométrico. Ela atravessa o círculo trigonométrico e cria esse segmento aqui, ó. Vamos mudar de cor? Tá? E cria todo esse segmento aqui laranja. Bom, se você reparar bem, agora a gente vai voltar em coisas lá do ensino médio e lembrar de semelhança de triângulo. O que nós temos aqui? Aqui eu tenho esse grande triângulo laranja, que é um triângulo retângulo. E aqui eu tenho esse pequeno triângulo amarelo, certo? Meio sobrepostos, tá? Que define meu seno, cosseno, blá, blá, blá. Bom, esse segmento vale 1. Então, esse segmento também vale 1. Se você reparar todo esse segmento aqui, permita-me aqui, vai reparar que isso daqui mede 1. Esse pedaço aqui mede cosseno θ. Certo? Bom, então a gente tem essa relação entre triângulos que dá para a gente trabalhar de uma forma bem básica. Bom, eu digo para vocês o que é secante. Secante é o comprimento desse segmento aqui que atravessa até encostar lá no eixo tangente, nessa reta tangente. Por definição, a secante é o comprimento disso daqui tudo. Ó. Vamos ver quanto que vale esse segmento. Por isso eu vou chamar ele de ponto de interrogação, por enquanto.
Isso é um ponto de interrogação. Vamos provar que isso daí é exatamente os valores que a gente tinha colocado. Olha só, repara bem. A gente tem um triângulo dentro, que é o triângulo amarelo, que eu vou desenhar aqui. Não muito bem, talvez, mas... Tá? Esse daqui é um triângulo retângulo. Esse pedaço aqui mede 1 e esse daqui mede cosseno θ. Esse daqui mede seno θ. Bom, por outro lado, a gente tem lá o triângulo laranja. O que é esse tal triângulo laranja? Vou reproduzir ele aqui. É um triângulo bem maior. Tá? Também retângulo. Certo? Onde esse pedaço aqui é o meu ponto de interrogação. E esse lado aqui mede 1. Mede 1. É esse triângulo laranja aqui, que está nessa figura. Bom, se a gente reparar bem, então a gente tem razão de semelhança. Certo? Olha só. Vamos ver o que está acontecendo. Esses dois triângulos são semelhantes. São, pelo caso de ângulo, lado. Ângulo reto e lado. É um caso de semelhança de triângulos retângulos. Né? Bom, então o que nós temos? Que 1 está para esse ponto de interrogação, assim como cosseno θ está para 1. Essa medida está para essa, assim como essa está para essa. Logo, esse ponto de interrogação é exatamente 1 sobre cosseno θ. Bom, esse ponto de interrogação é exatamente a maneira como eu defino a secante. É um comprimento, é uma medida, é uma grandeza de um segmento que seca até atingir a reta tangente. Por isso que nós vamos chamar, então, esse segmento de secante de θ. Bom, então a gente viu que por uma coisa muito simples lá, bem básica da geometria, está definido esse segmento secante. Que às vezes a gente nem se toca de como que ele está definido. Bom, da mesma forma que essa secante está definida, a cossecante também fica definida. Vou fazer um outro desenho, porque esse daqui está meio carregado. Vamos tentar desenhar mais um ciclo trigonométrico, né? Ah, uma observação antes que é interessante. Se você reparar, essa equação 2 aqui não é nada mais do que o teorema de Pitágoras aplicado a esse triângulo grande, laranja que eu desenhei aqui. Por quê? Olha só, foca a atenção nesse triângulo laranja. Olha o que está acontecendo. Esse pedaço aqui, que é o meu ponto de interrogação, é justamente o que eu defini como secante. Bom, e o que é essa altura aqui? A altura desse triângulo é a tal da tangente. Opa! Triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras. Logo, o que nós temos? Mais uma vez lá, como Mamonas Assassinas cantavam, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se você reparar, o que está ali escrito é exatamente secante ao quadrado de θ é igual a 1 mais tangente ao quadrado de θ. Que é a própria equação 2 revisitada. Não é nada mais do que essa daqui, a menos de troca das posições. Não, tá vendo? É tudo muito geométrico, é tudo bem visível. Não é nada apareceu de repente. Tá certo? Bom, vamos pensar agora como que surge essa tal de cossecante. Mais estranho do que a secante, que é um nome estranho ainda, mais complicado é o cossecante. De onde foi surgir? Bom, co é que acompanha, né? Vamos ver então. Vamos desenhar aqui mais um ciclo trigonométrico. E a gente vai definir o que vai ser a tal da cotangente e o que vai ser a tal da cossecante. Bom, tá aqui. Mais um círculo, espero que fique bem desenhado.
né? Não está muito bom, mas tudo bem. Bom, o que é a reta cotangente? Se a reta tangente é essa reta vertical que nós desenhamos passando por aqui, a reta cotangente é exatamente isso. É exatamente essa reta na horizontal passando por esse ponto aqui. Está definido assim. Tá? Então, visualmente, o que é a tal da reta cotangente? É uma reta que tangencia o círculo passando horizontalmente por esse ponto aqui de cima. Bom, vamos desenhar então o nosso tal θ. Bom, aqui nós temos o tal do ângulo θ. Esse daqui é o que nós chamamos de cosseno de θ. E essa medida é o tal seno θ. Olha o que acontece. Agora eu quero definir a cossecante. Eu tinha falado, secante é aquilo que rasga, que atravessa. Bom, se é assim, eu vou pegar esse meu segmento e vou atravessar o meu círculo, vindo até bater aqui nesse ponto. Esse ponto aqui que bateu é justamente a cotangente. Bom, legal. Agora, se eu reparar, o que se formou? Se formou do lado de fora esse triângulo laranja, que é um triângulo retângulo. Certo? Ok? E se eu olhar aqui dentro, o que nós temos? Nós temos também um triângulo retângulo, que é esse amarelo que eu estou desenhando aqui. Ó. Mais uma vez, a ideia de cossecante vem da semelhança de triângulos, que é uma das partes básicas da geometria. Olha que legal! Bom, aqui está. Nós temos então esse triângulo laranja, essa daqui é a reta cotangente. O comprimento desse segmento é a cotangente de θ, tá certo? Ok? O comprimento desse segmento aqui é exatamente a cossecante de θ. Bom, vamos colocar aqui numa figura ao lado os dois triângulos que são visivelmente semelhantes. Bom, aqui está o primeiro. E aqui está o laranja, que é o maiorzão. Bom, os dois têm um ângulo reto e não é por nada não. Mas esse segmento laranja mede 1. Esse daqui mede justamente o tal do ponto de interrogação que a gente vai chamar de cossecante de θ depois. Aqui o nosso ponto de interrogação. E esse segmento de cima eu defini. É o tamanho da cotangente. É o que nós chamamos de cotangente de θ. Certo? Bom, vamos olhar esse outro aqui. Bom, nesse outro nós temos que o quê? Esse lado aqui mede o seno de θ. Esse tamanho aqui é justamente o raio do círculo, mede 1. Bom, e tem esse outro pedaço aqui que é exatamente o cosseno de θ. A gente não vai usar por enquanto, mas beleza, cosseno θ. Bom, continuando, vamos lá, mais uma vez, dois triângulos retângulos com caso de semelhança. Bom, o que está acontecendo aqui? Nós temos o quê? Que este segmento está para esse, assim como este segmento está para esse. Logo, seno de θ está para 1, assim como 1 está para esse ponto de interrogação. Portanto, multiplicando em cruz, aquilo mesmo que você fazia desde a sexta série, da sétima série. Bom,
multiplicando em cruz, nós temos que ponto de interrogação é igual a 1 sobre seno de θ. Então, a gente tem uma grandeza aí. A gente tem uma grandeza aqui que é exatamente 1 sobre seno de θ. Bom, olha lá. Esse ponto de interrogação, justamente por secar e estar dentro desse desenho, é o que nós falamos que é cossecante de θ. É exatamente 1 sobre seno de θ. Ah, nada é por acaso. Tudo faz sentido. Tudo está ligado a um desenho. Bom, se você reparar, só para finalizar, olha só. O que nós temos aqui? Teorema de Pitágoras. Observe esse triângulo laranja. Vamos ver o que é o teorema de Pitágoras aqui. Bom, se eu apagar isso daqui, que é o ponto de interrogação que eu acabei de falar, que é cossecante de θ, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Logo, cossecante ao quadrado de θ é igual a quê? É igual a 1 mais cotangente ao quadrado de θ. Essa daqui, se você olhar bem, não é nada mais do que a equação que eu tinha definido como 3, ela é idêntica. Ou seja, todas essas relações trigonométricas fundamentais que a gente tanto usa não são nada mais do que versões do teorema de Pitágoras.